Fala galera! Olha só, nós estamos aqui agora num episódio muito especial do Adrenaline Cash, o primeiro, o pioneiro, a semente. E nessa semente a gente não poderia trazer ninguém mais especial do que quem fundou tudo isso que nós vivemos hoje. É um cara que ele odeia bloqueio. Se ele tiver bloqueado alguma coisa, ele vai partir pra cima desse bloqueio até te destravar. É um cara que fala sobre metanoia como ninguém na internet fala. É o cara que saiu do zero para hoje multimilionário e explica e fala que se deu certo com ele, dá certo com você e com qualquer outra pessoa. É o cara que me destrava todo mundo que eu conheço, que conecta com ele. É o cara que dispensa elogio, né? Porque se for ficar falando aqui há muito tempo. Com vocês, Marcelo Adrenaline. Seja bem-vindo, Marcelão. É isso aí. Fala, galera. Estamos aqui no Adrenaline Cash. Que é isso, né, Marcelo? É um prazer estar aqui hoje. Olha só, hoje é um episódio pioneiro, é o episódio que a gente está fazendo como semente, e nós trouxemos o Marcelo para entender um pouco sobre muitas filosofias de vida que ele fala e vive, porque o que mais impacta a gente que anda com o Marcelo é porque além dele falar, ele vive, ele mostra na prática tudo que nós vamos conversar aqui hoje. E a primeira pergunta que eu quero saber é: quem é o Marcelo Adrenaline? Quem é o Marcelo? Se apresenta aí pra galera, Marcelo, que ainda não te conhece. Sou o Marcelo, sou o esposo da Graciele, o pai do Matheus, o pai do Eduardo, o pai do Avni. Também senhor da Adrenaline Fitness. Que é isso, hein? E Adrenaline Fitness, Marcelo? Conta um pouquinho da Adrenaline aí, como é que foi o surgimento desse segmento fitness aí. Adrenaline Fitness, a gente começou lá no ano de 2018. Foi por um acaso, mas foi por um acaso de verdade. Fui alugar um imóvel pro rapaz montar a Adrenaline, acabei que eu entrei de sócio com ele. E estamos aqui hoje, né? Cara, então quer dizer que não foi uma coisa que você quis montar. Um cara montou e te chamou pra ser sócio? Um cara montou, ele tinha academia, era Adrenaline, do outro lado da avenida, tinha um galpão. Reformei o galpão para poder montar a academia. No meio da reforma ali, ele não deu conta de montar a academia sozinho, entrei com ele de sócio. E aí, depois de 90 dias que eu tava com ele de sócio, ele saiu e eu fiquei sozinho. Ah, então você, literalmente do zero da Adrenaline, você começou. Comecei da Adrenaline do zero, sem experiência nenhuma. Estamos aqui hoje sendo pioneiro em Goiânia, primeira rede de franquia de Goiânia, de Goiás, primeira rede de academia Goiânia, somos a Adrenaline Fitness. Já inauguramos 9 unidades em apenas 7 anos, né? Nossa. Sem contar que o maior crescimento exponencial, galera, foi nos últimos 3 anos e meio, né, Marcelo? Foi pós-pandemia. Até na pandemia a gente tinha uma unidade, pós-pandemia a gente já abriu a segunda, começamos a abrir em média 2 unidades por ano. Que é isso, hein? Ó, detalhe, com recurso próprio, não foi franquia, né, Marcelo? Com recurso próprio, sem financiamento bancário, sem nada. Que é isso? Fazendo acontecer de verdade, né? Fazendo acontecer. Vai segurando o código aí. Calma aí, moço. Calma aí que o negócio aqui vai ficar bom. Marcelo, aí quando você começou lá em 2018, depois pós-pandemia, você abriu a segunda unidade, aí foi pra terceira, quarta, estamos aqui na 9ª unidade. E nesse percurso, Marcelo, o que você acredita, assim, que foi o que te fez não desistir? Porque com certeza você passou por muito perrengue, né? Muita dificuldade no início. E quando você começou, qual foi a maior dificuldade que você teve nesse segmento, assim, de expandir? A dificuldade que eu tive foi de não ter experiência, né? De não conhecer o mercado, de nunca ter treinado. Na verdade, eu nunca tinha entrado em uma academia na minha vida. Então, tipo assim, pra mim o desafio foi que eu não tinha experiência nenhuma, zero. Mas eu tinha certeza e convicção que dependia só de mim, mesmo não tendo experiência. Por quê? Porque o fato da gente acreditar na gente, mas acreditar de verdade e saber quem que a gente faz toda a diferença. Então eu tinha convicção, eu tinha certeza do empresário que eu era, do nível de empresário que eu era, e da minha dedicação e da minha determinação. Então eu sabia que desde o primeiro dia eu falava que nós ia estar vivendo o que nós vivemos hoje. Eu falava isso desde o tempo da reunião com a minha equipe. Lá em 2018? Em 2018, na minha primeira reunião, eu falei isso. Na época, como eu não era da área, e todo mundo sabia, eles me chamaram de louco. Eu tive um funcionário professor de educação física, que desceu da reunião, pediu conta porque falou que eu era doido. Doido. Que não acreditava no que eu estava falando. Mas faz parte, né? Primeiro você é um doido e depois você vira um gênio. Um gênio, é verdade, né, Marcelo? Marcelo, e aí você, falando que no começo você tinha certeza de quem você era. Esse quem você é, assim, o Marcelo, você quer dizer na parte de identidade? Você tem clareza da sua identidade? Quem é o Marcelo? Claro, tenho total clareza da minha identidade, quem eu sou, de quem eu
quero me tornar, na onde eu vou chegar, eu tenho isso claro na minha vida. Claro. O caminho que eu vou ter lá, isso aí pra mim é claro. Aham. Eu vejo que as pessoas na internet faltam muito isso, né, Marcelo? Porque na internet acaba que tem muita instrução, é tanto rios, é tanto código, é tanto isso, tanto aquilo, que as pessoas ficam com aquela... Você mesmo fala muito sobre isso, né? Sobre a obesidade de informação, né? Aí a pessoa tem muita informação, mas acaba que não sabe nem o que fazer. E esse negócio de muita informação, aí não sabe o que fazer, porque fica ali, como diz o outro, patinando, né? Patinando de muita coisa e não consegue romper. Para essa pessoa que tem muita informação de rios, de YouTube, mas mesmo esse tanta informação, ela não prosperou, não rompeu. Eu queria saber qual o conselho que você dá para essa pessoa começar hoje, assim, agora, nesse podcast, não é amanhã não. Terminou o podcast, ela já praticar, que esse conselho, se ela praticar, ela vai conseguir romper. O maior problema das pessoas é porque as nossas crenças, elas se tornam as verdades nas nossas vidas. Que é o quê? Que é aquilo que a gente acredita. Então, a gente acredita e aquilo se torna a verdade na nossa vida. O que a gente precisa fazer, Anderson? O que eu sempre falo é colocar em prática na nossa vida aquela palavrinha que chama assim, metanoia. Que é o que? Mudança de mentalidade. É você mudar a sua mentalidade e a partir daquele momento que você fala assim, cara, a partir de hoje eu não vou fazer mais tal coisa, ou eu vou fazer tal coisa pra me chegar em tal lugar. Cara, aquilo ali pra você ser prioridade máxima. Máxima. Entendeu? Tipo assim, ó, metanoia é o quê? Prioridade máxima. É mudar a mentalidade sobre um assunto, uma área da sua vida que você quer que ela seja transformada, e aquele livro, a partir daquele momento pra frente, é prioridade máxima. É você viver como já tivesse acontecido, entendeu? Não importa se você vai chegar ou se você tá no processo. Porque o processo, na verdade, ele faz parte. O processo, na verdade, ele é a melhor parte. É porque as pessoas... Melhor parte? Peraí. Como assim? O processo é a melhor parte? O povo fala que a melhor parte... É o resultado. É o resultado. O processo é a melhor parte. O problema é que o processo, ele sempre, às vezes, ele dói, ele machuca. Não é aquilo que a gente tá vivendo. Mas se você for conversar com qualquer pessoa que chegou lá, que já tá lá, ela vai te falar pra você a mesma coisa. O processo é a melhor parte. Por quê? Porque no processo você faz história. Se eu não tivesse processo, eu não tinha a história da Daline pra te contar aqui hoje. Que isso, verdade. Entendeu? Esse código é novo, hein? Você nunca falou esse código, não. Esse código aqui é novo. É porque tem muito código guardado aqui. Nossa, então quer dizer que a melhor parte é o processo. É o processo, porque o processo, ele é história. E se você cortar o processo, é um herdeiro. Você não tem história pra contar. Por que herdeiro não é tão valorizado? As pessoas valorizam quem cria, quem faz. Por quê? Porque quem faz tem a história pra contar. Nossa, é tem verdade. a experiência, tem o dia a dia. Então o processo é o melhor lugar. Marcelo, você fala muito sobre metanoia, vamos abordar muito esse ponto aqui hoje, mas assim, beleza, você falou que metanoia no geral, você falou na introdução aí. Depois desse metanoia, que é a mudança de mentalidade, como você disse, qual o próximo passo? Beleza, mudei a mentalidade sobre tal assunto. Ou então antes, vamos falar um pouco aqui sobre essa metanoia. Metanoia, você disse que é mudança de mentalidade. É mudar um ponto de vista sobre determinado assunto, né? Como você disse, ou falar, vou fazer tal coisa e fazer com total prioridade, ou vou deixar de fazer tal coisa e também deixar de fazer como prioridade, certo? E assim, se eu tenho um ponto de vista sobre alguma coisa, sobre trabalho, por exemplo, vamos falar sobre trabalho. O Marcelo, inclusive, me desbloqueou muito nessa área do trabalho, porque eu tinha um ponto de vista equivocado sobre trabalho. Eu pensava que quem trabalhava muito não prosperava, porque as minhas referências de trabalho duro não prosperou. Então, na minha cabeça, trabalho duro não tinha como você prosperar trabalhando muito. Muito pelo contrário, né? Por causa desses coaches da internet aí que fica falando que quem trabalha muito não prospera, não sei o quê. Eu lembro que quando eu conectei com o Marcelo, moço, tira isso da sua cabeça, você tem que trabalhar muito. E começou todo aquele rolê, todo esse processo de mudança de metanoia, né? Então, se uma pessoa tem um pensamento equivocado sobre tal coisa, ela tem que mudar a mentalidade. Eu vou te dar um exemplo claro sobre metanoia. Certo. O que é mudança de mentalidade e o que é o comportamento após a mudança. Certo. Se eu fazer um cheque para você aqui agora de 10 milhões de reais e colocar um prazo nele para daqui 365 dias, para daqui um ano você poder ir no banco e descontar ele. Um cheque de 10 milhões de reais. Daqui um ano você é um cara que tem 10 milhões de reais. Você acha que você vai viver sua vida de hoje até você descontar esse cheque igual uma pessoa pobre ou igual uma pessoa de 10 milhões milionário? Mesmo sacando dinheiro.
Você vai viver como uma pessoa de 10 milhões. Mesmo você não possuindo o dinheiro ainda, mesmo você não tomando posse do dinheiro aqui naquele momento, mas a sua mentalidade é qual? Cara, eu sou um cara hoje que eu tenho 10 milhões aqui, então o seu posicionamento, você vai se ver como uma pessoa de 10 milhões. Então, metanoia é isso. É você se enxergar antes de você ser. E o que você vai fazer? Não importa a sua fase. Você vai trabalhar e você vai viver como se isso já fosse uma realidade da sua vida. É igual o negócio do acesso, né, Marcelo, que você fala muito. É justamente o que eu falo do acesso, né? Como que você vai desejar uma coisa, querer uma coisa que você não conhece? Por isso que eu falo que o acesso é uma das coisas mais importantes que tem na nossa vida. É você acessar algo. Por quê? Porque a partir do momento que você acessa uma coisa que você quer muito, você vai trabalhar e você vai fazer o que precisa ser feito para você possuir, para você ter. Fazer o que precisa ser feito. Você falou uma frase aí agora. Fazer o que precisa ser feito. O que é fazer o que precisa ser feito, Marcelo? O que é fazer o que precisa ser feito pra pessoa que tá lá assistindo agora e ela diz, mas tá bom fazer o que precisa ser feito. Se ela não entender, fica meio vago, né? Mas o que é fazer o que precisa ser feito? Vou te dar um outro exemplo. Certo. Eu gosto de dar exemplo, porque o exemplo a gente aprende melhor, né? Entende melhor. Por exemplo, como a gente estamos aqui dentro do ambiente de academia, estamos tendo na linha T9, vou dar um exemplo aqui envolvendo a academia. Certo. 90% do nosso público que entra aqui, principalmente feminino, quer emagrecer. Certo. Correto? Uhum. Por que elas não conseguem emagrecer de fato? Por quê? Por que aquele tal de Mojo tá tão na moda agora? Por quê? Porque as pessoas entram com a mentalidade assim, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito para mim emagrecer. Certo. Só porque eles fazem isso num dia. Mas para você fazer isso 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, até o resultado vir, as pessoas abrem mão e não termina. Fazer o que precisa ser feito, eu faço uma aposta com qualquer pessoa. A pessoa não precisa tomar medicamento nenhum se ele for no nutricionista. For no nutrólogo. Vir aqui na Adrenalina Tenol, fazer a sua matrícula e fazer o que precisa ser feito todo dia, é rapidinho, ele vai ter um resultado que é melhor que qualquer remédio. Fazer o que precisa ser feito é isso. É comer 3 ovos de manhã, é 3 ovos de manhã. Comer a comida balanceada, pesada, marmitinha no almoço, no lanche, na janta. É fazer o que precisa ser feito. Disciplina, né, Marcelo? Disciplina. Fazer o que precisa ser feito. Cara, você vai ter um resultado incrível. Inclusive, você é muita referência sobre esse negócio de disciplina e fazer o que precisa ser feito, né? Esse negócio de disciplina, eu vejo que você acorda cedo, cedíssimo, treina, faz seu cardio, sai para as reuniões, leva sua marmitinha, almoça na hora certa, treina, depois do treino, toma seu whey, bebe a quantidade certa de água, arrisca todo dia, né, Marcelo? Todo dia. Eu virei essa chave da minha vida tem 1 ano e meio, porque eu sou da área do fitness, né, da saúde. A gente vem montando academia, transformando a vida das pessoas. Eu falei, cara, tá errado, eu tô transformando a vida das pessoas e não tô cuidando da minha saúde. Cara, eu coloquei como prioridade da minha vida. Que é o metanoia. Que é o metanoia. Então hoje eu treino, eu como a minha marmita, eu tomo meu whey, independentemente de qualquer coisa, eu faço aquilo que precisa ser feito. E é engraçado, galera, porque assim, como eu ando com o Marcelo muito, eu vejo que independente de onde você esteja, a gente pode na maior reunião que seja. Na hora que deu a hora da marmita dele, ele dá um jeito de terminar logo a reunião e já vai comer a sua marmitinha na hora certa. Ontem mesmo eu tava na reunião, eu parei no meio da reunião, falei assim, galera, eu tenho que comer aqui minha marmitinha, eu preciso fazer o que precisa ser feito. Comi um pão com ovo no meio da reunião, velho. Peguei um cafezinho lá e... Que é isso? Não, mas isso é verdade. Marcelo, esse negócio de metanoia, beleza. Quando a pessoa fala de metanoia é mudança de mentalidade. Mas como que a pessoa muda a mentalidade? Porque, por exemplo, eu quero que você ensine pra galera. Porque comigo, eu vivi muitos anos lendo livro, li vários livros de psicologia positiva, de mentalidade, vários códigos aí, vi várias palestras, já fui lá, já tinha ido lá na plataforma do Pablo Marçal veio palestrar, já tinha vários leques, desbloqueei e tudo mais, e nada foi como uma viagem que a gente fez de Goiânia a Senador Canedo. Uma viagem de Goiânia a Senador Canedo, que daquele ali pra frente a minha vida foi outra, mas eu queria que você explicasse assim, como que a pessoa muda a mentalidade? A pessoa vai mudar a mentalidade dela com as pessoas que ela anda.
Por exemplo, hoje está muito no auge aí aquela palavra assim, network. Certo. Existem duas maneiras de você fazer network. Certo. Uma comprando e a outra servindo. Entendi. Só porque no final, de todo jeito, você tem que servir. Mesmo se você comprar o network, no final você vai ter que servir. Pra conectar, senão não conecta, senão não dá liga. Então, a maneira mais barata de você fazer network é o quê? É servir as pessoas. E qual é o problema das pessoas? Não quer ser. Quer ser servido. Não quer servir. Então você tem que servir as pessoas primeiro. E aí você vai aprender com a pessoa, você vai aprender com ela o jeito que a pessoa pensa, o que a pessoa acredita, onde que a pessoa quer chegar. E aquilo ali pra você vai começar a quebrar suas crenças. Você vai ver que é possível pra pessoa. Você vai ver que é possível pra você. Por exemplo, a média de salário no Brasil hoje, 90% da população ganha no máximo R$3.000. Por que as pessoas ganham R$3.000? Porque não convivem com a pessoa que ganha 50. Verdade. Que ganhando, né? Que faz 50. É. E se as pessoas convivem com as pessoas que faz dinheiro, a pessoa começa a aprender como é que faz dinheiro. Então, o problema das pessoas é o quê? Sexta-feira, meio-dia. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Cara, pra mim é a maior mentira da internet. Mas se você perguntar pra você, Marcelo, qual que é a maior mentira da internet pra você? Pra mim é assim, ó. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Aquela mensagem aí toda sexta-feira, meio-dia. Cara, aquilo é a maior mentira da internet. Quantos negócios milionários não foi feito depois da sexta-feira, depois do meio-dia, num sábado, num domingo? Quantos negócios não fechou? Verdade. Então, aquilo ali é uma mentira. Aí o cara pega e o que ele pensa? Sexta-feira, meio-dia, cara, que já fica pensando no show, no churrasco. Verdade. Então você tem que mudar o ciclo social. Isso é network, você acredita? Deixa eu falar uma coisa pra você aqui, ó. Você aí, ó, que tá me ouvindo, que quer mudar a sua mentalidade. Vou te dar uma receita. Muda o seu ciclo social. Troca as pessoas que você anda. Troca as mesas que você senta. E um negócio que o povo fala muito, Marcelo, é tipo assim, por exemplo, beleza, troca as mesas que você senta. Mas como trocar? Às vezes a pessoa, vamos colocar que a pessoa tá lá assistindo esse vídeo agora, lá na casa dele, deitado lá no sofá. Agora, no horário que a gente tá gravando, já é um pouco tarde da noite. E essa pessoa, ela fala assim, tá, mas como eu vou mudar meu ciclo social? Eu não tenho condição financeira. Eu não tenho condições de pagar o acesso. Então, Na onde você me conheceu? te conheci você palestrando e parei você. Quanto você pagou bem na palestra? Nada. A palestra era de graça. Você tá aqui comigo, então isso é só desculpa. Verdade. Por exemplo, você sabe qual é o melhor lugar que tem pra fazer network de graça, que é 0800, e que as pessoas te tratam por igual? Igreja. Igreja. Verdade. Se você for pra igreja, chega lá, as pessoas te tratam como igual. Agora, qual que é o problema das pessoas? Não quer ir pra igreja nem pra fazer network. Nem pra isso, né, Marcelo? Pra isso, entendeu? Uhum. Então você tem que mudar a mentalidade, cara. Você tem que estar na onde as pessoas tá. Você tem que ver qual que é o público que você se encaixa, na onde você quer chegar, na onde esse público tá, cara, e gastar energia. Essa energia, né, Marcelo? Chegar lá, servir, fazer o trem acontecer. Eu lembro que quando eu conectei com o Marcelo tava palestrando, moço. E o Marcelo, esse jeitão dele aí que vocês estão vendo aí, o cara desenrolado, é um cara simples demais. E aí eu vi aquele cara palestrando, eu falo, esse cara é diferente, velho. Ele explica um negócio de livros que você vai ler aí, 10 livros. Se você sentar com esse cara 10 minutos, ele vai te falar como é todos esses códigos aí difíceis e você virar feijão com arroz aplicável. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, eu preciso conectar com esse cara. E a gente se conectou, eu falando pra ele. E ele falou, moço, na época eu mexia com esse negócio de vender curso, vender mentoria. E eu, moço, o cara que tava antes de mim, assim, o cara, Marcelo, como que você não vende a mentoria? Você tem que vender a mentoria. Marcelo, moço, isso aí não vale a minha energia, não. Aí quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, e se eu te apresentar uma forma de você não gastar energia e você ter um faturamento bom? Eu tenho certeza que não foi pelo dinheiro. Eu tenho certeza que na hora que eu lembro que você olhou assim pra mim assim, aí você falou bem assim, pega meu contato aí. Foi. Pega meu contato aí. Aí eu sem celular, meu Deus do céu, onde é que eu vou pegar meu celular? E gritei minha esposa, ela veio. Peguei o contato, mandei mensagem, a gente começou a conversar. E desde lá pra cá, servindo. Porque o código é servir. Marcelo já me ligou 11 horas da noite. Antes, precisa tal coisa, tal coisa, tal coisa. E tem que ser agora. E ele ainda falou bem assim, ó. Panela de pressão, você lembra? Você lembra, Marcelo, que você falou esse dia? Carne cozida na panela de pressão. Na panela de pressão. Então, assim, eu vejo que uma coisa também que você fala muito, Marcelo, é sobre esse negócio aí de network,
ser interesseiro, não, perdão, não ser interesseiro e ser interessante. Como ser interessante e não interesseiro? Como que a pessoa conecta com um milionário sem ser interesseiro? Como que faz isso? Tem que ser interessante, certo. Mas tem que ser intencional. Então o que você tem que fazer? É servindo, cara. Infelizmente, você vai ter que conectar com a pessoa quando você não tem nada para oferecer para ela, servir. Servir. Entendeu? Servir. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, cara, é servir. Moça, eu sirvo as pessoas até hoje. Verdade. Quem me conhece mesmo assim, no particular mesmo, sabe onde eu chego servindo as pessoas. Uhum. Isso é um código que você leva pra vida, né, Marcelo? Leva pra vida, porque cara, quem serve é o maior. Não adianta. Quem serve é o maior. Então é uma coisa que eu tenho comigo. Você pode ver onde eu chego servindo as pessoas. Marcelo, você conta até uma história que tem um coach que hoje ele tá viralizado aí, mas que ele falou que você não precisava você não podia, na verdade, ser tão acessível, né? Isso. Foi uma vez o cara falou pra mim que eu fui palestrar para ele que eu não podia ser acessível. Aí eu falei pra ele assim, mas como que eu não vou ser acessível, sendo que o cara mais poderoso da terra era acessível, que era Jesus? Então, tipo assim, são coisas que eu não trago pra minha vida, entendeu? Uhum. Eu acho que a gente tem que ser acessível a todo mundo, qualquer tipo de pessoa. O jeito que eu converso com a pessoa, eu converso com todo mundo. Tranquilo. Nessa parte eu sou bem resolvido, entendeu? Uhum. Na minha vida, eu não tenho problema nenhum. Eu vejo que onde a gente chega, você trata todo mundo por igual. Independente se é um sócio investidor de milhões ou se é um funcionário, você trata da mesma forma. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Essa parte minha aí, graças a Deus, eu sou muito bem resolvido. Mas do meu posicionamento diante das pessoas. Uhum. Isso é muito top. Outra coisa também que a gente andando com você, a gente percebe, Marcelo, além do metanoia, né, que você fala muito, é mudança de mentalidade. Se você não mudar essa mentalidade, você não vai enriquecer. Se você não mudar essa mentalidade, você vai continuar sendo pobre. E sobre esse negócio de ser rico, na verdade, ser próspero e ser pobre. O que é pra você uma pessoa próspera? O que é prosperidade pro Marcelo Rodrigues? É o que eu falo para as pessoas. Quando eu falo para que as pessoas têm que ser ricas, eu não tô falando só de dinheiro. Quem me conhece de verdade sabe como eu não tô falando só de dinheiro, que dinheiro é uma das menores riquezas, porque existe vários tipos de riqueza. A pessoa ser próspera é próspera em todas as áreas. Na saúde, na alimentação, na família, no emprego. E a pessoa ser feliz. Felicidade é uma prosperidade. Você se dar bem, você ter amigos de verdade é uma riqueza, é prosperidade, entendeu? Então é a pessoa olhar para outros tipos de riqueza. Qual é o problema das pessoas? Elas olham só para a riqueza financeira. Aí elas pegam todas as outras riquezas que ela tem, ela deixa de lado, desvaloriza, e para olhar para onde que ela não tem. Que é a financeira. Às vezes nesse caso, né? Nesse caso, que faz falta. O que acontece? Ela passa a ser uma pessoa infeliz. Por quê? Porque ela está olhando só para uma única área da vida dela, às vezes, que ela não está do jeito que ela queria estar. E ela deixa de ser uma pessoa feliz, deixa de aproveitar a vida, de aproveitar a fase da vida, o processo, para poder ficar vivendo a vida infeliz, olhando às vezes no Instagram, TikTok aí, coisas que as pessoas estão postando, que não é uma realidade de vida, entendeu? Que ninguém posta ali o que é realidade. Verdade. Posta parte, momentos, entendeu? Mas aquilo ali não é a realidade diária da pessoa. Diária. A pessoa não vive aquilo ali o tempo inteiro. Verdade. É tanto que nessa questão aí que você fala que nós estamos falando aqui agora, dessa questão de prosperidade. Prosperidade, no caso, é um todo, né? Prosperidade é você ser próspero, é você ser rico em várias áreas. E as pessoas, ela têm a mania de olhar pro copo, quando ele tá pela metade, a pessoa prefere olhar que ele tá meio vazio do que olhar que ele tá meio cheio. Isso. É melhor você olhar pro copo e pensar que ele tá meio cheio do que a pessoa pensar que ele tá meio vazio. Isso, às vezes, a pessoa pensa que é uma besteira, mas não é. É igual quando você fala de mudança de mentalidade, as pessoas, mas esse negócio de mudança de mentalidade, esse negócio de acesso, cara, isso é muito real. Isso é muito real, muito real. Eu falo por experiência própria, isso é muito real. Mas é ligar assim, domingo, 1h da tarde. E aí, você tá fazendo o quê? Tô em casa. Vem cá pra nós pegar uma sala pra você ter um acesso aqui e a gente ir e fazer o rolê. E você desejar que ele fala, não, quero viver isso aqui como estilo de vida. O Anderson, eu falo de acesso, às vezes as pessoas acham que eu falei esse tipo de coisa assim, de pouco tempo pra cá. Cara, eu lembro que quando eu era criança assim, eu era adolescente, eu tinha mais ou menos assim uns 16 anos, eu não gostava de andar de ônibus, eu andava muito de bicicleta. Certo. Eu odiava andar de ônibus.
E eu lembro que eu ia ali pra Sebel, perto do Lago das Rosas, tinha uma funcionária Sebel da Fit. Eu ia pra lá e ele era todo de vidro. Moço, eu lembro que eu ficava passando assim, ó, na porta dos vidros, assim, ficava olhando e olhando os carros novinhos, desejando. Falava, cara, um dia eu vou vir cá comprar um carro zero pra mim. Desde quando eu era criança, eu ia fazer esse tipo de coisa, eu ia acessar. É uma coisa que eu sempre acredito. Eu ia ver as coisas e me falava assim, cara, um dia eu vou ter, um dia eu vou ter, um dia eu vou ter. Quero acessar. Eu ia na concessionária, olhar a moto, você tá entendendo? Uhum. Via um carro bonito na rua, assim, eu ia lá, olhava, tirava foto. Uhum. Enquanto, tem até um rolê que você fez aí do helicóptero, né? Como que foi esse negócio, Marcelo? Foi no ano de 2000, eu tinha 19 anos, eu fui lá em Brasília, na época foi um salário mínimo naquela época. Primeiro, muito dinheiro, era todo o dinheiro que eu tinha na conta. Ano 2000, meu Deus do céu, 25 anos atrás. Eu peguei um dia que eu tinha, que era um salário mínimo na época, eu paguei me dar uma voltinha de helicóptero de 10 minutos. Eu falei assim, cara, eu não tenho condição de comprar, mas eu tenho condição de andar, vou dar uma voltinha desse trem aqui, vou acessar. Cara, dei uma foto de helicóptero. Tinha 19 anos de idade. Marcelo, eu não quero terminar esse episódio aqui antes de você contar uma história do código do código do avião. Código do avião? O código do avião, esse código é poderoso, eu quero que deixe registrado aqui o código do avião, do jatinho. Então me fala pra mim assim, ó, antes de eu te contar, o que te impactou? O que me impactou? Foi A revelação que você teve. a revelação, né? A revelação. Poderoso, né? Demais. A revelação que é assim, um código que eu uso esse código diariamente. Diariamente, tipo assim, toda hora. Falo pra minha equipe aqui, toda hora eu tô ensinando. Galera, faça isso. Que isso aqui é que vai trazer o que você quer. Às vezes você não quer, mas se você não fazer esse código aqui, moço, as coisas não vão acontecer. E eu não vou falar qual é, eu quero que você fale. Como é que foi esse rolê aí? É porque eu tava. Mas é tão engraçado quando a gente vê as coisas e deseja. Antes de eu contar o código do avião, eu vou te contar a coisa primeiro. Eu tava assistindo uns podcasts e tal, no meu celular, e aí eu vi o Flávio Augusto indo assim pra um hangar pra andar pra pegar o jatinho dele. Eu pensei assim comigo, cara, nossa, velho, eu queria ter essa experiência. Cara, eu desejei no dia, moço. Foi mais ou menos uns 15 a 20 dias. Eu tive a oportunidade, eu fui convidado por um empresário para poder ir lá no Paraná com jatinho. E nesse período eu vi um outro empresário falando na internet que todo empresário que compra jatinho quebra. Ixi. E aí quando eu cheguei lá no hangar, no aeroporto de Nova para poder embarcar no jatinho, o cara tava com 2 jatinhos. Ele tava com um jatinho com 8 empresários e um jatinho atrás com 2 filhos dele e com mais 6 adolescentes indo junto com o resort pra gente. Então o cara tá vindo com 2 jatinhos, cara. Um de empresário e um de menino. Eu fiquei, pô, o cara fala que tem um jatinho quebra. O cara tá com 2. E aí, Anderson, lá nesse dia que ficamos lá, a gente ficamos 2 dias lá no Paraná, eu vi o cara comprando um 3º jatinho. Terceiro. 3 jatinhos. 3 jatinhos. Então ele ia quebrar 3 vezes. Isso. Aí eu fiquei encabulado, cara. Aí na hora que eu vim, quando eu sou sem evangélico, na minha oração, eu sou um cara que eu oro, e eu vim perguntando pra Deus, falei assim, cara, teve um que falou que se comprar um jatinho quebra. E o outro tava com um jatinho carregando empresário, um jatinho carregando menino, e comprou um 3º jatinho. Eu fui perguntar pra Deus, como é que era aquilo? Como que eu fazia pra mim ter um jatinho, pra mim comprar um jatinho, pra mim não quebrar e tal? Aí eu lembro assim que Deus falou no meu coração, na hora. Eu tava assim, 41 mil pés. Eu lembro que eu até olhei assim no painel e vi 41 mil pés, lá nas alturas mesmo. O Espírito Santo falou comigo assim, na hora assim, ó, que a diferença é a gente gerar necessidade. Gerar necessidade. Então o que isso significa? Aí eu entendi o que Deus quis falar comigo. O milagre, ele opera na nossa vida através da necessidade. Então, cara, qual é o sentido de você ter um jatinho se não tem necessidade de ter? É por isso que quebra, né? É por isso que quebra. Então, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, aí você tem que trazer agora pra tudo. Certo. Tudo que você vai fazer na sua vida, tem necessidade de eu ter isso aqui ou não? Tem necessidade, você vai ter. Se não tem, cara... Não adianta, né, não Marcelo? adianta você querer ter. Cara, eu preciso de um milagre. Qual milagre você precisa? O seu milagre hoje que você precisa, ele é diferente do meu. É. Por quê? Porque o seu milagre é a sua necessidade. E o meu é a minha necessidade.
Então, os milagres da nossa vida, ele é conforme as nossas necessidades. Aí eu descobri uma coisa na vida. Que milagre é provocado. Que você gera necessidade para você viver o milagre. Como assim, Marcelo? Cara, o milagre a gente faz acontecer. Você faz o milagre acontecer, cara. Você gera a necessidade do milagre para gerar o milagre. É coisa de doido, né, moço? Não, o evangelho é coisa de doido. Mas milagre, eu acredito nisso, cara. Eu acredito que o milagre, o milagre a gente faz acontecer. Como assim, Marcelo? Explica melhor isso aí. Como assim faz acontecer? Se eu tenho um milagre na saúde, eu tenho uma necessidade na saúde, eu quero gerar um milagre na saúde. Como que eu faço isso? Quando você tem uma doença, um câncer, e você está orando para esse câncer ser curado, aí não foi você que gerou a necessidade. Certo. Vamos considerar assim, que foi um acaso. Certo. Foi um problema de saúde seu que desenvolveu. O que é gerar o milagre? É gerar necessidade. É você virar e falar assim, cara, eu vou fazer igual o Pedro fez. É o Senhor mesmo? É Jesus mesmo? Então manda eu andar sobre as águas. Então ali o Pedro gerou a necessidade de andar sobre as águas. Você pode falar assim, cara, hoje eu não tenho condição de comprar uma casa. Mas eu vou sair, eu vou olhar, Deus vai abrir a porta. Aí você vai lá, cara, compra uma casa financiada, crendo que Deus vai te abençoar, que você vai conseguir pagar, que você vai trabalhar, entendeu? Então isso é gerar um milagre. Entendi. É sacar dinheiro do céu, como vocês falam, né? Eu falo, é sacar dinheiro do céu, por quê? Porque a fé, ela necessita de uma ação. É igual oração. Você tem que ter ação nas coisas que você faz. Você pode olhar para a Bíblia, tudo que Jesus fazia, existia uma ação. Nada era por um acaso, nada era do nada. Nada era... Marcelo, eu lembro que quando eu conectei com você, eu tava numa situação financeira precária, moço. Só o sangue de Jesus naquela época. E eu ficava encabulado, porque você chegava e falava, moço, seu problema não é dinheiro. E eu, como que não, moço? Como que meu problema não é dinheiro? E você, moço, seu problema é mentalidade. E eu lembro que uma vez nós andando e você me deu um cartão black, e você me deu o cartão, pega esse cartão aqui. Vai ali, eu lembro que era coisa pouco, acho que era 2 águas. 2 águas. 2 águas. Você lembra disso mesmo? Moço, lembra, foi no dia que teve nessa ida de Goiânia pra Senado da Caneta. No dia que eu quase pedi pra parar o carro, falei, moço, para esse carro aí, eu vou descer e vou embora de Uber, que eu não aguento essa pressão toda aqui, não. E eu lembro que você virou pra mim, qual é o seu problema? E eu, dinheiro. Disse, moço, seu problema não é dinheiro, seu problema é mentalidade. E a gente andando, você me deu o cartão assim. Falou, ó, você vai... Moço, na hora a gente pensa até que é tipo assim, uma humilhação. Pega esse cartão, vai lá, passa esse cartão. Aproximação. Aproxima, pede 2 águas, aproxima. E não precisa nem preocupar com o preço. Eu sei que era só 2 águas, mas você tava me dando o poder do acesso. Falou, moço, seu problema não é dinheiro. Vai lá e faz isso. Eu fui lá, comprei as 2 águas, voltei, entreguei as 2 águas pra você. Sentimento na hora. Primeiro eu entreguei... Na hora é a revolta. Aí eu lembrei de um código que é muito poderoso também, que é o da ira, né? Você tem que causar a ira com a situação que você tá, moço. Porque senão não vai, não. E aí você falou, vai lá, compra água. Eu fui lá, comprei água, voltei, entreguei a água. E aí você falou, e aí, qual a sensação de pegar no cartão Black? Você começou a me questionar sobre isso. Qual a sensação de você ter o poder de você comprar o que você quiser, como você quiser e tal. E você começou a me questionar aquilo ali. Dali começou os desbloqueios, né? E hoje eu entendo que riqueza é mentalidade, que riqueza é fazer o que precisa ser feito. Riqueza é você, por exemplo, você ter riqueza na sua produtividade é não procrastinar. Você ter riqueza na sua vida, na sua saúde, é você fazer o que precisa ser feito na saúde, comer direitinho, fazer exercício físico, etc. Você ser próspero na sua família, você ter tempo de qualidade, é você, né, andar com sua patroinha, você ter atenção, tempo de qualidade com ela. E hoje, eu sei que o resultado ainda é insignificante, ainda tem muita coisa que vai vir, mas graças a você, é um cara que me ajuda demais, me desbloqueou demais. Eu sei que tem muitas coisas ainda para desbloquear, mas um conselho, uma coisa que você pega de um cara que você tá andando igual ele, falou muito aqui sobre servir esse cara é gratificante, porque já sábados, domingos, madrugadas e etc. E quanto mais ele me ligava, e me liga até hoje, mais assim, gratificante. Quando eu vejo lá Marcelo Rodrigues, eu já ele fala chefinho, porque quando ele fala, mano, precisa de você tal hora, moça, eu nem pergunto pra que é.
Independente do que eu vou fazer, tô disponível. Porque eu aprendi que esse código do servir é o que destrava. E quando ele falava bem assim pra mim, moço, seu problema não é dinheiro, é mentalidade, seu problema não é dinheiro, é mentalidade. Até que virou a chave e eu entendi que era mentalidade, deu um pouco de trabalho. Deu quase uma desistência. Mas tá dando Mas você certo. lembra o que eu falava pra você ou não? Qual das Eu coisas? falava pra você assim, ô Anderson, você vai desistir, mas eu não desisto de você. Verdade. Eu É. não desisto das Eu falei pessoas. assim, eu não desisto. Eu Né? tenho um código comigo baixado sobre isso, eu não desisto de ninguém. As pessoas vão desistir por si só. Se não aguentar a pressão, você lembra? Aham. Eu falava pra você, ó, carne, cozinha na panela de pressão. moço. Na depressão. E aí acabou que. E aí, Marcelo, diante dos que a gente tá falando, que eu queria que. Pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, porque senão, além da gente ficar aqui 3 horas de relógio, tem muito códigos ainda pra vir. E a gente vai ter várias outras oportunidades. Inclusive, Marcelo, eu quero que você faça um convite agora aqui para as pessoas virem aqui nesse podcast para conversar com a gente. Se fosse para você convidar agora, como que seria o convite do Marcelão pro Adrenaline Cast aqui? Meu convite? Seu convite. Eu gosto de usar meu bordão, né? Fala, galera! Você que é empresário, que quer vir sentar aqui nessa cadeira, nessa mesa, comigo, com meu amigo Anderson, para nós falar sobre o mundo empresarial, não importa qual que é a sua área, você é o meu convidado especial. Você vai escrever assim, ó, eu quero, né, Anderson? Isso. E aí nós vamos selecionar as pessoas que vamos trazer pra gente fazer aquele bate-papo daquele, né, não, Anderson? Top demais. Nós vamos- E o Anderson, o empresário que eu trazer aqui, eu quero que ele venha com o coração aberto, porque o nosso podcast, ele vai ser para servir. Pra você ver. Então, Top. então, o que o empresário aí vai ter que vir com o coração dele aberto, para ele ter um preço do que ele trabalha, que ele não oferece para ninguém. Que aqui nessa mesa ele vai ter que fazer um desconto daqui. Aqui ele vai ter que Aqui vai ter servir. um desconto. Na hora que eu for conversar com ele, que eu for selecionar um empresário, se ele não for ter um desconto diferenciado de verdade, mas de verdade mesmo, eu não trago. Top. Entendeu? Eu Tá se prefiro comprometendo com a nossa audiência. se comprometer com a nossa audiência. A nossa audiência, o nosso podcast, que é para quê? O nosso público ter benefício. Top demais. Tá, foi dado o recado aí, hein? O homem que falou e tá falado. Ele se comprometeu a só trazer empresários aqui que tiver de coração aberto para servir a nossa audiência. O cara é brabo. Antes de finalizar, eu queria agradecer aqui a Essência Saudável, né? Que é na pessoa da nossa amiga Adriana, que tá aqui nos patrocinando, nos apoiando aqui no nosso podcast da Adrenaline Cast. Ela tem uma lanchonete saudável aqui dentro da nossa unidade da T9. Uma lanchonete fitness dentro da melhor e maior unidade de Goiânia. Adrenaline Fitness T9, não é não, Marcelão? Você sabe qual foi o bom de tudo? É. Foi porque ela trouxe pra nós, cara, um whey, cara, feito na fruta natural. Que foi mesmo, hein? E a gente não conseguiu esperar, então vamos. Verdade. Era pra gente estar falando aqui agora, mas estava tão bom que nós tomamos logo, foi tudo. Mas fica o nosso abraço aí, né, Marcelão? Pra Adriana e gente fina. Obrigado, galera. Obrigado, Anderson. Pera aí, não acabou não. Você não vai sair aqui sem antes deixar uma mensagem. Agora, Marcelo, tem 8,3 bilhões de pessoas te escutando, te assistindo. Quero que você olhe para a câmera e dá a mensagem que você quer deixar agora para essas 8 bilhões de pessoas. Galera, estamos iniciando aí o ano de 2026 e a minha palavra desse ano é metanoia, mudança de mentalidade. Sabe aquele resultado que você quer ter? Se você não mudar a mentalidade, você não vai alcançar. Então, você deixa pra galera metanoia, mudança Mudança de mentalidade. de mentalidade. Top. Galera, esse aqui foi o nosso Adrenaline Cast de hoje com esse cara top. Marcelão, obrigado, velho. Isso aí, Anderson. Você é o brabo, viu? Marcelo, quer despedir da galera? Seu momento. É isso aí, galera. Mais uma vez, hein? Brigadão, tamo junto. Deixa eu falar pra você aqui, ó. Você tem um compromisso comigo agora aqui, ó. Semanal, hein? Semanal, hein? Isso aí, galera. Valeu, galera. Tamo junto, hein?